Olá, mais uma vez estamos aqui para falar das maravilhas que o Senhor tem operado na minha e na sua vida, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Toda a glória seja dada a Ele, toda a honra seja dada a Ele e todo louvor seja dado a Ele. Meu amado, minha amada, receba aí a paz do Senhor Jesus na tua casa, na tua vida, aleluia. Seja, aleluia, uma pessoa abençoada, seja uma pessoa revestida pelo poder de Deus, aleluia. E quando o Senhor nos reveste pelo poder dele, irmão, vem a tempestade, vem tudo que se levantam contra nós, mas o Senhor, Ele rebata tudo. Ele não deixa que nós sejamos atingidos por nenhum desse mal, amém? Glória a Deus. Então hoje nós estaremos aqui falando do Senhor, aleluia, aquilo que o Senhor fez e faz ainda nos dias de hoje. Nós vamos falar, aleluia, Jesus, oração de arrependimento do salmista. Irmão, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, a Bíblia diz que aquele que se arrepende, aleluia, e deixa, a misericórdia do Senhor alcançará. Aquele que confessa pecado, Perdão, e deixa, a misericórdia do Senhor o alcançará. Então, quando nós nos arrependemos, confessamos nosso pecado, o Senhor, aleluia, nos dá grande vitória. Receba aí a tua vitória. Vamos ler então, Salmo 38 assim: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque és tu flecha, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Ele está falando que ele fez errado, que ele cometeu um pecado. E as mãos do Senhor, aleluia, o repreenderam. Aleluia, Jesus. A mão do Senhor foi como flecha na vida dele. É porque ele dizia, as tuas mãos, porque as tuas flechas se cravaram. Claro que não foi flecha de verdade, irmão? Ele está fazendo, a comparação. Assim como o Senhor fez a comparação dos vales dos ossos secos. Às vezes as pessoas acham assim que o Ezequiel foi lá, no livro de Ezequiel 37, foi lá e levantou aquele monte de ossos, profetizou e levantou tudo dali, e dali aqueles ossos que estavam mortos, estavam podres, estavam estragados, tudo saíram a pregar. Mas não é bem assim não, irmão. Aleluia. As pessoas se confundem muito. Ali Deus estava fazendo uma comparação com o povo de Israel, Era uma visão que Deus estava tendo. Deus estava mostrando uma visão para Ezequiel. Aleluia, Deus não estava mostrando de verdade, amém? O povo ali. E aquele era o povo de Israel. E Deus perguntou para Ezequiel, Ezequiel, pode viver esses ossos? Ele disse, tu sabes, Senhor. Foi na visão, Então, e essa visão, Deus falava, era sobre o povo de Israel, que estava morto. O povo de Israel estava perdido, fazendo pecado, reclamando, murmurando das bênçãos, murmurando daquilo que que eles queriam receber, aleluia, no deserto. Então, e o Senhor falou para eles, que eles estavam mortos espiritualmente. Uns até estavam lá no exílio da Babilônia, foram levados para lá. Então eles estavam perdendo a fé. Então, aqui também é assim. Não é assim a flecha cravou, furou ele, não. Ele estava fazendo uma suposição. Amém? Não há coisas sãs na minha carne, por causa da tua cólera. Nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Então ele pecou contra Deus. Agora ele está sentindo
as mãos do Senhor tocando como flecha, furando, aleluia, a sua carne e seus ossos. Quando nós pecamos, Deus se ira com a gente, irmão. Aleluia. Por isso que ele está pedindo, não me repreenda na sua ira. Porque se Deus nos repreender na ira dele, irmão, nós vamos sofrer muito. Se Deus nos repreender na sua ira, aleluia, nós vamos ser muito castigados. O castigo vai ser bem forte. E ele disse em Apocalipse, eu repreendo e eu castigo todo quanto eu amo. Seja zeloso e arrependa-te. Quer dizer, arrependa enquanto é tempo. Antes que eu venha, aleluia, te castigar. Então, o salmista está pedindo para o Senhor, aleluia, não castiga ele na sua ira, mas castiga ele na hora assim, que o Senhor tenha misericórdia dele, amém? E que nós possamos, irmão, sempre nos arrepender dos nossos pecados, sempre confessar o nosso pecado ao Senhor e nos arrepender, para que a gente não venha sofrer, porque Deus nos ama muito, aleluia, mas Ele quer que nós sejamos vasos de valores, que nós sejamos vasos, aleluia, que aonde nós passarmos, nós possamos deixar um bom rastro, aleluia. Não alguém diz assim, olha, a missionária passou por aqui e aconteceu tudo isso de ruim. A missionária passou por aqui e todo mundo ficou comentando o que ela fez. Aleluia. Não, irmão. A missionária passou por aqui, Deus usou ela tremendamente. Aleluia. O povo foi abençoado, o povo foi curado, o povo foi liberto. E ela é uma bênção. Aleluia. É isso que nós temos que ser, irmãos. Glória a Deus. O nosso testemunho tem que ser o melhor testemunho. Nós não podemos deixar nada para que Deus venha se envergonhar de nós. Amém? Porque Deus disse para Jeremias, lá no capítulo 18 de Jeremias, desça até a casa do oleiro. Aleluia, lá eu falarei contigo. Então, quando nós formos na igreja, o Senhor quer falar conosco, é Ele que quer falar conosco, irmão. E nós temos que ouvir. Desça até a casa do oleiro e eu falarei contigo. Quando ele desceu lá na casa do oleiro, ele viu, aleluia, o oleiro fazendo aquele vaso. Aquele vaso caiu no chão e quebrou-se. O oleiro foi lá, pegou o vaso novamente e começou a renovar aquele vaso. Deus pergunta para Jeremias, não poderei eu fazer contigo como fez o oleiro a este vaso? E nós vimos que o oleiro não desperdiçou não aquele vaso. Aquele vaso mesmo quebrado, ele pegou e reconstruiu. O Senhor quer reconstruir a tua vida espiritual, meu amado. Deus quer te fazer um vaso novo, como fez aquele oleiro. O oleiro não jogou fora. Deus não te joga fora, não. Deus te ama assim como tu é. Mas você precisa, aleluia, se achegar mais a Deus. Como ele falou, aleluia, lá no livro de Crônica 15, aleluia. Ele falou lá no livro de Crônica 15, mandou, aleluia, rei Asa avisar Azarias. Glória a Deus. Olha, Azarias foi avisar rei Asa, né? Perdão. Rei Asa estava lá, fazendo coisa errada talvez. Azarias chegou e disse, olha, Deus mandou te dizer, Asa, se tu tiver com ele, com Deus, ele está contigo. Mas se vós deixares, também te deixarei, vós e todo o povo de Israel. Vamos nos achegar ao Senhor então, irmão. Vamos ser um vaso de valor. Não vamos deixar para que ninguém venha falar de nós e envergonhar nosso Senhor. Aleluia. Então, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa lá o teu like. Deixa lá o teu like, aleluia, e compartilha esse vídeo para mais alguém. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Não perca tempo não, irmão. Vamos trabalhar na obra do Senhor. Vamos ser vasos de valor, vasos usados pelo Senhor Deus. Amém? Não pela nossa carne, mas pelo Senhor. Vá em frente. Deus te abençoe grandemente. Ele quer te dar a tua vitória, a tua bênção. Inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, por favor.
e deixe lá, ó, teu amado dedinho. Até o próximo. Em nome do Senhor Jesus.